Com o frio dos últimos dias, não tem jeito. Banhos mais quentes, demorados, aquecedores ligados e alto consumo de energia elétrica. Mas como fazer para usar de forma mais consciente a eletricidade na época mais fria do ano? Com a gente, o professor de Engenharia Elétrica da UBRA, professor Eric Daza, que nos dá algumas dicas. Seja bem-vindo, professor. Vamos lá, vamos economizar, professor. Para começar, o que é mais marcante na mudança de comportamento das pessoas com o aumento, né, do consumo de energia no inverno? Eu fico imaginando o chuveiro elétrico, por exemplo. Exatamente. A gente tem que pensar que energia, né, nada mais é do que potência, né, do equipamento. Ele pode ter maior ou menor potência e o tempo que eu uso, né? A potência eu vou escolher uma vez só na hora de adquirir o equipamento, né? Então eu começo a usar equipamentos por mais tempo, tá? E basicamente são equipamentos de aquecimento. Chuveiro é um exemplo clássico, né? Que Sim. toda família vai ter, né? E os aquecedores, né? Então são os maiores consumidores de energia nesse período. Normalmente não se usa ar-condicionado para esquentar, né? São poucos ar-condicionados que têm essa função, né? Sim. E muita gente não se sente confortável em utilizar o ar-condicionado no modo para esquentar o ambiente, né? Sim. Então, chuveiro e aquecedor são os maiores, tá? A potência dele é o que vai fazer ele trabalhar com mais ou menos força, né? Então, quanto maior a potência, que a gente mede em watts, normalmente aquele W no final do número dele lá, e o tempo. O X da questão toda é o tempo que eu vou usar ele. Aí é que tá, por isso eu falei dos banhos demorados. Tem muita gente que costuma se passar no banho, fica cantando no chuveiro, e aí, por exemplo, principalmente a molecada, né? A molecada fica no chuveiro e a mãe batendo na porta, sai do banho porque a conta vai lá em cima. A relação do... Por exemplo, uma economia, a potência, se eu fosse pensar na hora de comprar, obviamente o que tem menos potência vai economizar. Exato. Mas o que vai realmente refletir é o tempo de uso, a economia entre potências diferentes é muito discrepante, ou o tempo mesmo, por exemplo, tem um de 1000 watts e um de 800. A economia realmente que a gente pode fazer, que vai agradar o nosso bolso, é na questão do tempo e não da potência. É na questão do tempo. Se eu pensar no chuveiro, né? Chuveiro mais simples, ele vai ter 5.000, 6.000 watts. Tá. Mas tem chuveiro de 7, 8.000 watts, né? Então tem uma diferença aí de 20, 30%, né? Mas nada ajuda se eu pegar um chuveiro de menor potência e ficar tomando banho por meia hora mais por dia. Sim. Então o X da questão é o tempo. E tempo é algo que eu gerencio em casa. Eu posso escolher usar mais ou menos sempre aquele equipamento. Muitas vezes a aquisição que eu faço, eu não olho, eu não tomo cuidado e a potência está dada. Não vai mudar mais o equipamento, Sim. agora o tempo eu gerencio. Então, o ponto é uso adequado. Então, só para entender o raciocínio, não adianta pegar um de menor potência e continuar tomando banho de meia hora. Exatamente. A economia vai ser muito menor do que Exatamente. a gente reduzir o tempo. É isso, porque é potência vezes tempo. Essa Tá. é a conta. Então, na nossa conta de energia, vem lá quantos quilowatts, que é potência, né? Hora. Então, quantas horas eu usei daquele quilowatt. Então, Sim. o ponto é esse, tá? Então, potência está dado e tempo eu gerencio. Aí, tempo eu posso, de alguma forma, gerenciar, usar menos. Perfeito. Agora vamos para os aquecedores e até comparar. Alguns ar-condicionados têm, né, o modo aquecimento. Quem é o grande vilão ali? Os aquecedores, por exemplo, aqueles de resistência que vem com ventiladorzinho. Tem aqueles que não tem o ventilador, mas tem, como é que eu posso chamar? Uns filamentos, né, uma espécie de barra, parece uma lâmpada fluorescente, por exemplo, né, assim que ela fica avermelhado. E tem o ar-condicionado, né? Entre esses três, qual economiza ou vai esquentar com mais eficiência e menos uso de energia? Tem diferença? É muito difícil dizer, porque quando eu for fazer a aquisição dele, eu vou escolher aquele que tem mais ou menos potência em relação ao conforto que eu desejo ter. Como eu falei do chuveiro antes, ou seja, maior ou menor potência, me esquenta mais e me dá mais conforto. Aquecedor, mesma coisa. Se for fazer a aquisição do aquecedor, vai ter aquecedor lá de 500 watts, de 1000 watts, 2000 watts. Qual que eu vou fazer a aquisição? O de maior potência, ele vai me dar aquele conforto mais rapidamente. Sim. Mas tem uma potência maior, consome mais energia. Então, a potência por si só ela é importante na aquisição, mas dependendo do modo como eu vou usar. Mas tudo vai depender do tempo realmente, tá? Sim. Então, muda em função da potência, ela é importante, né? Mas o que acaba sendo o maior vilão nesse momento de consumo é o tempo de uso. É muito confortável chegar em casa às 18 e ligar o aquecedor e deixar lá, né? E ficar de camisa de manga curta. Só que ele consome bastante energia. Esse é o sonho, né? O mundo ideal.
expectativa e realidade, né? Mas as coisas mudam. No caso dos ar-condicionados, hoje a tecnologia evoluiu, porque a gente tem o famoso inverte, né? Que eles chamam, inverter, enfim, isso. né? Se evoluiu muito para o resfriamento, mas no caso do aquecimento, já há uma nova tecnologia, o inverter também funciona nessa situação? Também funciona, mas novamente ele tem uma redução, dependendo do modelo, de 15% a 25%, né? Mas ela não é significativa em relação aos outros meios que eu botei. Então, Sim. ela não é uma mudança importante a ponto de eu poder utilizar a noite toda tranquilamente. Né? Bom, algumas pessoas costumam usar o chuveiro a gás, mas que usam a eletricidade para os aquecedores, ou seja, dentro do banheiro. Né? E a combinação, em termos de uso de eletricidade, um chuveiro a gás que demora um pouco mais para esquentar, ele é menos econômico que o elétrico. O elétrico é imediato, ele aquece. Né? A relação com o gás não anda muito barato também, né? Vamos combinar. Hoje dá para a gente imaginar o que é mais eficiente. Um chuveiro a gás me deixa tomar banho mais tempo, por exemplo? Vai depender, né? Porque se eu pensar no chuveiro, né? Ele vai ter, alguns têm até a opção de botar no maior potência, né? Tem até muitas vezes uma espécie de termostato ali que eu ajusto, né? Sim. Mas ele tem um limite, né? O a gás, ele me permite expandir esse limite, ou seja, eu consigo com gás tomar um banho muito mais quente que um chuveiro normal, certo? Então, se eu comparar potência com potência, mesmo aquecimento de água, a tendência é o gás custar menos. Agora, se eu tiver um a gás e toda vez que eu precisar tomar um banho de deixar a temperatura no máximo possível, aí ele vai consumir mais, vai gastar mais que o chuveiro de energia. Bom, hoje está um clima seco. Tá? Então, um tempo seco, dá para a gente botar a roupa no varal. Mas e o secador de roupa? Como é que a gente pode... Gasta também, consome demais, é um vilão? Consome bastante. Né? Se eu pensar assim, em termos de potência, né? Chuveiro 5.000, 6.000 watts, né? Uma máquina leve e seca, muda muito de acordo com a marca, enfim, né? Ela vai ter em torno de 1.000. E só um aquecedor, daí eu estou falando de 2.500 a 4.000 watts, tá? Então, realmente, ele consome bastante se eu colocar só na máquina de secar. Se eu usar uma máquina lava e seca, né, que ela tem um ciclo final, que ela acaba fazendo aquela centrífuga com ar quente, né, o consumo é menor. Se for usar só uma máquina de secar, o consumo é bem elevado. Tá. Então, o ideal é usar o secador de roupa quando realmente necessário. Quando realmente for necessário. Se não, vai para o varal, que é melhor. Exato. A opção é assim, seca no meio ambiente, se não, máquina lava e seca, depois um secador. Depois do secador. Bom, uso de secadores de cabelo e chapinhas. Atenção, meninas, agora. A chapinha é vilã também, o secador de cabelo também. A chapinha ela tem uma potência muito menor que o secador de cabelo. Tá? Secador de cabelo, eu estou falando de ter potência de 800 até 1.500 watts, uma potência bem alta. Né? Agora a gente pode fazer um cálculo, se eu usar, eu não sei quanto tempo se usa, enfim, mas meia hora por dia ou 2 horas por semana. Né? Eu estou falando de usar 10, 20 kWh por mês, o que daria em torno de R$15. Né? E a chapinha, eu estou falando de uma potência menor, 200, 300 watts. Né? Então a chapinha consome muito menos potência, tem uma potência muito menor que o secador. Agora tem que ver o tempo de uso, né? Eu fiquei imaginando que, nesse caso, o tempo de uso a gente pode medir pelo tamanho do cabelo. Né? Mais cabeludo vai demorar mais, menos cabeludo vai menos. O famoso mode standby. Muita gente, né, chega tirar da tomada, né, televisão, só não dá a geladeira, porque senão vai estragar a comida, mas o resto o pessoal tira da tomada. Realmente produz uma economia, o famoso, só aquela luzinha vermelha, para a senhora entender em casa, né? Ela fica ligada à tomada, o aparelho está desligado, mas tem uma luzinha vermelha que está ali no standby. Economiza ou não? Economiza, mas a economia é residual, mas economiza, tá? Sim. É difícil estabelecer porque vai mudar muito de acordo com a marca e equipamento, né? Tem alguns estudos, enfim, mais empíricos, que falam em torno de 0,5 kWh por mês, né, por equipamento. Então, se já é uma casa com 8 equipamentos, né, TV, aparelho de som, enfim, eu estou falando de uma economia mensal de 4 kWh, o que daria em torno de R$3, no máximo R$4 por mês, tá? É uma economia residual, mas ela de fato ocorre. Hoje a gente está vivendo em que bandeira, para o pessoal que está em casa ter noção? A gente está com os reservatórios carregados? Como é que está a energia no Brasil? Hoje a energia, porque assim, o ambiente é úmido, então está adequado, né? Então, assim, a gente vem vivendo um ano 2019 bom, tá? Boa parte da bandeira verde, alguns períodos amarelo, né? Ano passado foi muito ruim, mas a expectativa desse ano é uma expectativa positiva, né? Sim. Lembrando, enfim, que eu posso ter um acréscimo de até R$5 para cada 5 kWh por mês, dependendo da bandeira que estiver. Né? Então, assim, se espera que um ano seja positivo no decorrer dos próximos meses, tá? Nada impede de ter uma seca, uma estiagem maior, né? É bom, gente, não é porque o reservatório está cheio, a gente precisa esbanjar, tá? Para fechar uma curiosidade aqui, os celulares hoje em dia, né? Deixar o aparelho ligado na tomada sem ele estar carregando, ele produz algum consumo?
ele vai consumindo muito residual, que é difícil estimar, né? Porque aquele equipamento ligado é como se fosse equipamento ligado na tomada sem utilizar, em stand-by, tá? Então ele consome, mas é muito residual, tá? Não é significativo, Sim. né? Então, Bom, mas o ideal, gente, é tudo que a gente puder economizar é bom para o nosso bolso, é bom para o planeta também, para a gente não consumir energia em excesso, né, professor? sem dúvida, sem dúvida. É importante que a gente, de alguma forma, gerencie o consumo que a gente pode fazer dos equipamentos. O tempo de uso, eu acho que é o ponto mais importante aqui. E lembrando, enfim, que além da economia, né, a gente tem um impacto até ambiental de consumir menos energia, né? Deixamos passar algum detalhe que o senhor gostaria de destacar para o inverno? Não, para o inverno acho que é isso. Acho que de alguma forma, por mais que a gente busque conforto ambiental melhor, enfim, porque realmente o clima está bem gelado, né? A gente tentar reduzir esse tempo de uso mesmo. Assim, não tem nenhuma mágica, nem equipamento especial que eu possa instalar, é comportamento mesmo. Professor Eric Daza, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Sabendo usar, não vai faltar. E vamos diminuir o tempo no banheiro, tá, gurizada? Não, o The Voice você faz na Globo, não no banheiro. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite.